Viva seus melhores dias hoje! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Monteiro. Eu venho dizer para você que você pode, com quase absoluta certeza, viver os melhores dias da sua vida hoje mesmo. Em primeiro lugar, porque o melhor dia que deve ser vivido deve ser hoje, já que você está me ouvindo, já que você está percebendo as palavras que saem da minha boca, então eu posso dizer que hoje é o melhor dia que você pode viver. Porque existe uma concepção, que é uma concepção um pouco incompleta, de que nós temos ou devemos chegar a algum lugar para que nós tenhamos uma satisfação em nossas vidas. E aí a gente acaba não administrando corretamente as nossas emoções e por causa disso acabamos depreciando o nosso presente, depreciando o nosso hoje, tudo em prol de um benefício maior que poderá ocorrer no futuro. O grande problema disso não é simplesmente você trabalhar com a abnegação no tempo de hoje ou no tempo presente. O problema disso tudo é você se sacrificar de tal modo que você não consiga perceber o que está ao longo do seu caminho, as coisas boas que estão ao longo do seu caminho. E isso é muito complicado, porque quando a gente trabalha simplesmente com a visão futura, nós estamos negligenciando o nosso presente. Quando a gente negligencia o nosso presente, nós deixamos de viver as oportunidades que estão destacáveis, palpáveis, visíveis, aparentes, absolutamente escancaradas diante de nossos olhos. Então isso faz com que a gente tenha uma percepção incompleta da realidade. É como se a felicidade ou a satisfação simplesmente fosse sempre um tempo que é futuro, Só que se você perceber, ou se você pode ser mais velho, mais novo, ou até mesmo ter a minha faixa etária, você perceberá notadamente que quando coisas elas dão ensejo ao começo, né, quando coisas começam, isso significa que com bastante certeza que elas não vão ser exatamente do jeito como nós imaginávamos. Algumas coisas até sim, mas não tudo no tocante a um futuro que nós planejamos. As coisas não serão do modo como nós esperaremos, porque a gente trabalha num ambiente e num universo. Não me entendam do aspecto espiritual, porque não é isso, mas nós trabalhamos num ambiente geográfico em que existem as probabilidades, as possibilidades, as variantes. E essas variantes são as variantes de nossas vidas. Múltiplas coisas podem acontecer e acontecerão no transcorrer de nossa caminhada que farão com que, mesmo que nós estejamos extremamente planejados com relação ao nosso futuro, nós não teremos o controle sobre todas as coisas. E isso poderá, principalmente se nós tivermos uma percepção extremamente perfeccionista das coisas ou um critério, um rigorismo, um perfeccionismo com aquilo que nos rodeia, isso fará com que nós possivelmente fiquemos frustrados ou chateados porque tudo não deu certo, tudo não ocorreu do modo como nós esperaríamos. E isso é muito complicado. Imagine só você planejando o seu futuro, planejando as suas coisas, planejando sua vida profissional, às vezes até você aspirando, às vezes você planeja que outra pessoa tenha um determinado comportamento e aí você se comporta esperando que a pessoa se comporte deste modo também. É como se fosse uma relação de troca. E aí no fim das coisas, as coisas não dão do modo como você esperava. Você tem duas alternativas, ou ficar extremamente frustrado, ou você simplesmente não dar muita importância para esses pensamentos. O problema é que a frustração ou a decepção não é um sentimento ruim, mas quando você joga todas as suas expectativas para o seu futuro, você acaba aumentando, catalisando, potencializando esse sentimento de frustração. Ou seja, você coloca tanta energia para um evento futuro que isso vai fazer com que o fator frustração seja aumentado. Então, por exemplo, se você não aproveita o transcorrer, a jornada, até mesmo alguns eventos que acontecem na sua vida, e se você não tem a perspectiva
correta de saber como lidar com eles mesmos. Por exemplo, eu tenho um problema na minha vida. Eu posso ver o problema como mais um problema ou como uma oportunidade de crescimento. E eu, particularmente, eu tenho gostado muito da ideia do próprio empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele trabalha com solução de problemas. Então, o empreendedor é aquele que dá soluções para as pessoas, que apresenta uma alternativa nova para as pessoas, ou uma alternativa que as pessoas não estão enxergando, ou então ele facilita, ele torna um caminho que não era entendido, descomplicando. Então, essa é uma das pegadas do empreendedorismo. Então, quando, pelo menos eu procuro entender isso, é difícil você lidar com situações que são adversas, com problemas, mas eu tento trabalhar a minha mente de modo que eu tente ver o lado bom das coisas, né? E aí isso é um exercício mental, isso é o seu crescimento, isso é o seu desenvolvimento. Então, dentro dessa atmosfera de problemas ou de adversidades, é muito natural que a nossa primeira reação seja a reclamação, a murmuração, coisas do gênero. O caminho antinatural seria você estar grato ou até ver um lado bom do problema. O fato é que o problema sempre vai dar potencial para você desenvolver a sua capacidade de resolvê-lo. O problema, ele é a melhor oportunidade para você desenvolver a sua capacidade de resolvê-lo, vamos dizer assim. De alguma maneira, ele está ali para ser resolvido. O fato é que nós temos tantas questões em nossas vidas que muitas vezes não conseguimos dar conta de tudo, dar conta de todas as nossas questões. E aqui eu não estou falando para você tomar tudo sobre suas costas, mas eu estou falando que talvez se você tiver a percepção correta a respeito disso, o impacto emocional dos problemas na sua vida será menor. E com o impacto emocional menor dos problemas em sua vida, você terá mais resistência para lidar, por exemplo, com alguns problemas. É claro que existem questões que elas são realmente traumáticas, então não me entendam errado com relação a problemas sérios, perda de algum familiar, algum evento realmente catastrófico, vamos dizer assim, né, que envolva familiares ou até mesmo a sua saúde. Eu não estou falando que isso não afetará a sua vida ou que você não repensará a sua vida e observará a sua vida sob um outro prisma. Mas quando eu venho falar de problemas aqui, eu estou falando justamente de problemas mais cotidianos, corriqueiros. O pneu do carro furou, teve uma batida do carro, mas ninguém se acidentou, ou houve um furto daquele veículo, mas ninguém, ninguém foi violentado psicologicamente, emocionalmente ou fisicamente, entende? Eu falo mais sobre questões problemas que não envolvam a nossa integridade física e danos assim emocionais, vamos dizer, com problemas mais corriqueiros relacionados a trabalho, problemas mais relacionados a dificuldades, dificuldades corriqueiras da vida. Não estou falando de problemas que são tão magnânimos, tão grandes assim. Dentro dessa espécie de problema que eu estou falando, é claro que eu poderia citar que existem exceções a esta regra que eu estou falando. Então, sempre quando a gente vai falar alguma coisa, alguma percepção que nós temos a respeito da vida, na maioria dos casos, ok? Sempre vai existir uma exceção, sempre vai existir um caso. Então, aqui o fato não é você digitar o preto no branco ou o branco no preto, né? Deixar as coisas da vida extremamente taxativas. Por isso que existem os princípios de vida. Os princípios de vida são para ser aplicados. Ninguém está falando de listagem, de 10 coisas que você deve fazer. Como que eu vou dizer que você deve fazer 10 coisas se eu não te conheço? Porque eu não sei qual é a sua principal necessidade. Mas eu poderia falar 10 princípios que seriam interessantes você observar na sua vida. Aí é totalmente diferente. Aí é outra história, totalmente diferente. Porque princípio ele é atemporal. Lista, muitas vezes, é temporal. Lista é uma coisa temporal. Ela está adstrita, muitas vezes, a algum contexto geográfico, algum contexto, Então é mais ou menos nesse sentido. Não aposte todas as suas fichas no seu futuro, porque você pode estar perdendo fichas do seu presente no meio do caminho. E aí, se nada der certo ali na frente, tu vai ter uma grande frustração. Ou você pode começar a querer remoer o passado. E ainda que você decida
que tua vida está, o teu presente não está do jeito como você deseja ou desejou, ninguém está falando aqui para você não se dedicar, para você não abdicar a seu tempo. Mas se você irá fazê-lo, faça-o aproveitando e degustando seu presente da melhor maneira possível, de modo que você não desperdiçará seus dias estudando, você não desperdiçará seus dias trabalhando mais, e aquela grande questão que envolve você ter a satisfação necessária, inclusive, para viver os seus dias. Algo me diz, estudando aqui, observando umas coisas ali, e a partir da observação até mesmo de mim mesmo. É claro que a observação de si mesmo, ela é limitada, por isso que precisamos de um espelho, muitas vezes de outras pessoas, mas o fato é que se você inclui o processo de satisfação dentro de algum determinado objetivo que você tem na sua vida, e aqui principalmente profissional, a probabilidade de você seguir firme neste objetivo e neste propósito é muito maior do que, por exemplo, se você não consegue aproveitar ou degustar ou se deliciar ao máximo com aquilo. Entretanto, sabemos muito bem que, mesmo com as coisas que você gosta de fazer, elas entrarão no terreno do tédio. Você passará a não gostar mais daquilo que você tanto gosta de tanto você fazer. Então, com aquilo que você mais gosta, você terá o dia que você não quererá ver aquilo, você não quererá nem saber daquilo. Existe um exemplo no livro O Mito do Empreendedor que fala justamente disso, o exemplo de uma mulher que ela fazia muitas tortas e muitas coisas assim do gênero, e de tanto ela fazer essas tortas, as pessoas falavam: nossa, por que você não vende essas tortas e tudo mais? Enfim, a mulher, ela abriu um negócio, só que daí, devido a uma falta de conhecimento na parte de gerenciamento de negócios, ela fazia as tortas, ela preparava os estoques, ela abria a loja, ela limpava a loja. Então ela começou a ficar extremamente cansada de uma coisa que ela fazia tanto, que no caso era fazer as tortas. Ela não podia sentir cheiro de torta e tudo mais, porque talvez ela não soube delegar as tarefas necessárias, não soube lidar ali na gestão de seu próprio negócio. Então muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas. Até mesmo as coisas que a gente gosta, nós vamos enjoar. E aí, dentro desse processo, entra o que nós chamamos de disciplina, que a disciplina não tem emoção, ela não é triste, ela não é feliz, ela não é eufórica ou tão pouco irritada. A disciplina, ela é disciplina. Algo precisa ser feito e algo tem que ser feito. Inclusive, já falei de alguns livros aqui no meu canal, por exemplo, de Jocko Willink, eu não me lembro o título, um livro que eu não li ele completamente, que é o livro do David Goggins. Também fala sobre essa parte de autorresponsabilidade e disciplina. Então, dentro dessa atmosfera de um futuro a longo prazo, de um projeto que você pretende realizá-lo no longo prazo, tem duas coisas que eu julgo interessantes, que devem ser observadas. A primeira delas é: trabalhe com seus números. Porque quando você trabalha com seus números, o número não tem emoção. Então, por exemplo, eu estabeleci aqui pro meu canal que eu postaria 1000 vídeos. Eu não desistiria ou eu não pararia de fazer vídeos pelo menos até fazer 1000, né? Outra questão, eu estabeleci um prazo de 10 anos. Então, em 10 anos, eu ficaria postando, não importa o que acontecesse. Então, provavelmente, daqui a 5, 6 ou 7 anos, eu ainda estarei, meus vídeos poderão ter outros formatos, meus vídeos poderão ter outros recursos, um outro design, uma outra apresentação. Provavelmente eles não terão essa apresentação inicial mais simples, mais enxuta, mais clean. Eles poderão ser mais rebuscados ou não poderão ser mais rebuscados. A questão é a seguinte: eu estou me desenvolvendo no processo. Pouco me importa se tem 0 visualizações, se tem 1 visualização, e é isso que você precisa entender quando você for lidar com objetivos de longo prazo. Se você observar as empresas, muitas empresas, antes delas estourarem, elas trabalharam com testes, com falhas, com revisita, planeja, reconsidera, refaz, revisa, reveja suas estratégias, refaz, faz de novo, muda o título, enfim, coisas do tipo. Por quê? Porque isso faz parte do processo. E se você não se delicia nesse processo, se você não consegue ver o ponto bom e o benefício de todo esse processo,
o que você vai ganhar, como que você vai crescer no meio de todo esse processo, nada tem sentido. Porque você está colocando a sua expectativa simplesmente no evento futuro. Qual seria o evento futuro no meu caso? 1000 inscritos ou monetização e coisas do tipo. Então pouco me importa. O meu objetivo não é um dado que eu não tenho controle. O meu objetivo é um dado que eu tenho controle. Qual é o dado que eu tenho controle? 1000 vídeos. Eu posso realizar 1000 vídeos. Isso está sob meu alcance. Se vão gostar ou se não vão gostar, aí a questão é outra. Outro objetivo que eu tenho controle, pelo menos assim, não me entendam, eu estou falando de uma maneira bastante pragmática, ok? Mas se eu viver 10 anos, eu estarei postando por 10 anos os meus vídeos. Então, a maneira como tu considera o teu futuro, isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante. Agora, o longo prazo nunca deve ser uma desculpa para você chegar e muitas vezes desacelerar. Depende dos seus objetivos. Veja bem, depende da sua vida, entende? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe. E nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!